Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Café com Sabedoria. Nosso programa Café com Sabedoria acontece segunda, quarta e sexta-feira, 7 horas da manhã. Você que está aqui comigo ao vivo, já compartilha esse vídeo, esse devocional com mais pessoas. Pega o link e já manda nos grupos do WhatsApp. Você que está assistindo gravado, também seja bem-vindo. E depois que você assistir, compartilha com mais pessoas, porque essa mensagem vai abençoar o coração de muitas pessoas em nome de Jesus. Você que está aqui comigo, já coloca o seu nome, já cumprimenta os irmãos aí, usa o chat, usa os comentários para dizer para mim o que essa palavra ela representou para você, se bem que essa palavra hoje ela vai causar um pouquinho de temor ainda no seu coração, porque o tema dela é um tema muito profundo e eu quero trazer aqui com muito amor, muito zelo ao seu coração. E é provável que nós nos conectamos por causa desse tema de hoje, que é Deus não te ama mais. Fala para mim. Eu não sei se você soube do tema antes ou você está ouvindo agora, mas isso te preocupa? Deus não te ama mais. Eu quero começar essa mensagem orando para que Deus coloque no teu coração muito temor, que você entenda que essa é uma frase verdadeira. Por mais que você relute, por mais que você lute, por mais que você gostaria que fosse o contrário, Deus não te ama mais. Você pode olhar para mim e falar assim, pastor, você está pirando. Não, não estou pirando. É uma realidade. Deus não te ama mais. Deus não te ama mais. Eu quero orar por você. Mas calma. Essa mensagem ela vai alcançar o teu coração nesse dia. Senhor grande Deus, nós temos a tua palavra que diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o teu filho Jesus. E nos deparar com essa frase, ela pode causar um pouco de estranheza. Mas eu peço, ministra ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, que eles possam entender que esta frase é uma verdade e que essa verdade tem que tratar no íntimo de cada um deles. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Há um versículo que é um versículo mais conhecido da Bíblia. Arrisca aí. Qual versículo que você acredita ser o mais conhecido da Bíblia? Escreve aí. Qual versículo que você conhece de cor salteado? Ah, pastor, eu conheço João 1,12. Ele veio para os seus não receberam. Aí eu conheço o Salmo 91. Bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ah, pastor, eu conheço o Salmo 23, que é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas tem um outro salmo que é muito conhecido, que provável seja o mais conhecido da Bíblia, que todas as pessoas conhecem, tanto os cristãos como os não cristãos, os ímpios e aqueles que são separados. Qual que é? É o João 3,16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto mais conhecido, acredito que o versículo mais conhecido de toda a Bíblia.
E aí você olha para mim e diz assim, pastor, como é que você me diz que Deus não me ama mais? Se Deus foi capaz de entregar o teu filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus é o maior doador da humanidade. Deus enviou o seu filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E Deus, sendo o maior doador, e eu crendo que Jesus é o Filho de Deus, o qual Deus enviou como prova do seu amor, eu crendo nessa verdade, eu vejo o texto de Romanos 8:17 que diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Deus é o maior doador. Deus é o doador da vida, Deus é o doador da oportunidade de nos achegarmos a Deus. Deus, ele se abre para ser conhecido por meio do Filho Jesus, a qual morreu morte de cruz para nos dar vida eterna. E aí vem o pastor e diz que Deus não me ama mais, Deus não te ama mais. Deus, ele é tão poderoso que ele pode não te amar mais. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 15. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Que dom é esse? É o dom de amar alguém de uma maneira incondicional. Deus nos ama de uma maneira incondicional. O maior amor, o amor mais maravilhoso de alguém foi provado, Deus enviando o seu Filho Jesus pela nossa vida. E o que é que nós temos respondido a isso? Como é que nós respondemos a isso? Já parou para pensar em como você tem lidado com a sua vida? Você já parou para pensar que mesmo sem merecer, mesmo sem eu merecer, mesmo sem você merecer, Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar. Esse amor mais maravilhoso, a qual nós lemos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Será que nós temos correspondido a esse amor para Deus nos amar mais? Será que nós temos feito aquilo que nós precisamos fazer para Deus nos amar mais? E eu quero dizer mais uma vez, Deus não te ama mais. Aí você olha e fala assim, pastor, como isso? A palavra de Deus em 1 João 4:7 diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Verso 10 de 1 João 4. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E você vai entender que o amor mais abrangente, ele faz um convite para a humanidade. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira. E qual é o caminho para viver esse amor? Crer. Crer em Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. É aquele que morreu morte de cruz. Para quê? Para nos levar a uma eternidade com Deus. Para nos salvar da ira de Deus que vai atuar contra os filhos da desobediência.
Você precisa entender que Deus não te ama mais e nem te ama menos. O amor de Deus não aumenta na sua vida porque você é bom. O amor de Deus não aumenta na sua vida ou diminui na sua vida porque você é mau. O amor de Deus, ele é incondicional. Não há nada que nós possamos fazer ou nada que nós façamos que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Você é amado por quem você é. E todas as vezes que você responde com fé, todas as vezes que você responde crendo na palavra, mesmo errando, Deus conhece a sua estrutura. Deus não move o amor dele por você, nem para mais e nem para menos. É por isso que eu quis te chamar, através desse texto, dizendo que Deus não te ama mais. Não quer dizer que Deus não te ama. Quer dizer que não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para Deus te amar mais ou amar menos. Deus, ele não te ama pelo que você faz. Deus te ama por quem você é. E você é muito importante para Deus. Você é alguém que custou o sangue de Jesus. E através desse sangue, Deus te ama. Deus ama a humanidade inteira que ele entregou teu filho Jesus. A Trindade se uniu no propósito de restauração. A Trindade se uniu no propósito de libertação. A Trindade se uniu no propósito de amor. Deus não te ama mais pelo que você faz ou deixa de fazer, mas isso nos leva a constranger-nos para que nós venhamos a reciprocidade. Se Deus me ama pelo simples fato de que eu exista, eu preciso fazer algo para corresponder a esse amor. Deus, ele não quer que eu e você venhamos a perecer. Mas para que eu e você não pereça, nós precisamos entender que o teu grandioso amor, ele nos reconciliou com ele mesmo através do teu filho Jesus. E se você está crendo em outras coisas a não ser em Jesus, se você tem se dobrado diante de outras pessoas, de imagens, pensando que você está servindo a Deus, eu estou aqui para te dizer que Deus, ele amou a humanidade de tal maneira que entregou o teu filho para que você, crendo em Jesus, unicamente e somente em Jesus, você tenha a vida eterna. Não condicione a grandeza de Deus a uma imagem feita por mãos humanas. Não condicione o amor de Deus a um amor humano falho. Não tenha outros deuses diante de ti. Tenha apenas Jesus, o teu único e suficiente Salvador, aquele que morreu morte de cruz, para que você, crendo nele, tenha a vida eterna, porque ele nos fez uma promessa, e a promessa que ele nos fez é a vida eterna. E o caminho mais simples para você ter essa vida eterna é crendo em Jesus, é reconhecendo que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes aniquilou-se a forma humana, ele foi obediente, ele se encarnou, ele morreu, na verdade ele nasceu como um homem, morreu como homem e venceu a morte, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. E a bênção mais magnífica para tudo isso é a vida eterna. Olha o que diz João capítulo 3, verso de número 36. Vou abrir aqui para você. Escute. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Há nesse texto uma verdade, uma afirmação, uma bênção para você. E qual é essa bênção? A vida eterna. Quando você olha para Deus, quando você vê Jesus, quando você ama a palavra, quando você se entrega, você entende que Deus não te ama mais pelo que você faz. Deus te ama por quem você é.
você tem valor. Por mais que outras pessoas digam que você não tem valor. Por mais que para outras pessoas, as pessoas não querem o teu bem. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele te ama de uma maneira incondicional. Ele não te ama mais porque você o serve mais. Ele não te ama menos porque você erra. Ele te ama de uma maneira incondicional. Ele te ama. E por Ele te amar, Ele te dá um caminho de salvação que é por meio de Jesus. E você tem uma decisão para fazer hoje. E qual é essa decisão? Você pode escolher qual caminho você vai seguir a partir de agora. Há duas portas. Há uma porta estreita que vai te conduzir a um caminho de vida e há uma porta larga que vai te levar a um caminho de ilusão, de morte. No caminho de porta estreita, ela é estreita, mas ela não é impeditiva para você andar. Na porta estreita você passa, mas às vezes não. Mas você vai ter que renunciar a algumas coisas. Porque não tem como viver uma vida de delícias na presença de Deus, querendo viver as amarguras, os rancores, aquilo que o diabo tem colocado na vida de pessoas que causam morte. Porque no caminho da porta estreita há um caminho de vida. E tudo aquilo que é um caminho de morte, você precisa renunciar. Ou você pode entrar pelo caminho da porta larga, a porta espaçosa, que aparentemente traz prazeres que vão te levar a uma vida de destruição. O que é que você quer viver? Uma vida de delícias, uma vida de paz, de tranquilidade, de amor, de graça, da presença de Jesus? Às vezes vai haver dificuldade, sim, vai haver dificuldade, mas em todas estas coisas o Senhor é conosco. Ou você pode viver uma vida longe de Deus, caminho da porta larga, onde tudo pode, onde tudo passa, onde tudo é possível. Se essa mensagem ela tocou o teu coração, eu quero te fazer um convite. Por mais que você não tenha aceitado Jesus como teu único e suficiente Salvador, e quer viver essa vida para Jesus a partir de hoje, toma uma decisão agora. Qual é a decisão mais importante que você pode tomar agora? Foi uma decisão que eu tomei no ano de 2003. Entreguei a minha vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é reconhecer que só Jesus pode ser o teu Salvador. Só Jesus é o Salvador do mundo. Na verdade, o teu reconhecimento é entender que não há nada e ninguém que pode te salvar, a não ser Jesus. Não há outro apóstolo, discípulo, não há outra pessoa. Pastor, mas eu amo Maria, a mãe de Jesus. Eu também amo Maria, a mãe de Jesus. Mas Maria, mãe de Jesus, ela é muito importante. Ela é importante, importantíssima no plano de salvação, porque ela, como uma serva de Deus, ela aceitou a chamada, o propósito de ser a mãe do Salvador. Mas Maria morreu, não há relatos que ela ressuscitou. Ela não pode interceder junto a Deus por nós, ou junto a Jesus, porque ela não ressuscitou dos mortos como Jesus. Para e pensa nisso, a palavra de Deus é muito bem clara. E eu não estou querendo confrontar a fé de ninguém. Maria é importante? É. Vai sempre ser importante, ser lembrada, mas nunca idolatrada. Nunca ela pode ser reconhecida como alguém que salvou o mundo, porque ela não salvou o mundo. Jesus salvou o mundo e Maria, ela também recebeu essa graça da salvação por meio de Jesus. Ela estava ali até o final da sua vida, crendo, vivendo para a glória de Deus. João, Paulo, Pedro, nenhum desses homens que morreram em prol do evangelho são dignos de adoração. São homens instrumentos de Deus, que nos trouxe a palavra até o dia de hoje.
Mais de 2000 anos se passaram desde a morte de Jesus e a sua ressurreição. E olha o que diz a palavra no verso 36, em qualquer Bíblia está escrito isso, ó. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não é aquele que crê em Maria, não é aquele que crê em Tiago, aquele que crê em João, não. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A única maneira de aplacar a ira de Deus contra os filhos da desobediência, contra aqueles que querem viver na prática do pecado, é desfazerem, é ignorarem que a vida está no Filho. O Filho é qual Deus nos enviou salvação. Faz sentido isso? Faz sentido essa palavra? É por isso que eu quis te trazer aqui para você entender que Deus não te ama mais e nem te ama menos. Deus te ama de uma maneira incondicional, mas você pode hoje ouvir ou não essa voz, a voz de Deus. E no dia que eu ouvi a voz de Deus, lá no ano de 2003, ainda jovem, já passaram aí quase 20 anos. Estamos em 2022 nessa mensagem. 2003, 19 anos, quase 20 anos. Eu não me arrependo de ter ouvido a voz de Jesus e ter me posicionado. Tem muitas pessoas que querem viver a salvação, mas não se posicionam. Se posicione pelo amor de Deus, através de Jesus. Se posiciona nele, anda com ele, viva para ele. Faz sentido isso? Que Deus abençoe muito sua vida. Que Deus abençoe muito a sua casa. Eu quero orar por você, né? Senhor Deus, eu oro, Senhor, e abençoo a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu oro, Senhor, por esse que está ouvindo o som da minha voz. Que essa mensagem, Deus, possa ter alcançado o coração deles. Que eles possam entender que o teu amor não aumenta e nem diminui. O Senhor não é instável como o homem é. Tem momentos que nós amamos, tem momentos que nós odiamos. O Senhor ama de uma maneira incondicional. Não há nada que nós possamos fazer que aumente o teu amor por nós. Não há nada que nós façamos que diminui o teu amor por nós. O teu amor é incondicional. É um amor tão puro, tão maravilhoso, que por vezes nós não conseguimos entender na sua plenitude. Mas nós podemos ter uma consciência, como um amor de pai, como um amor de mãe. Um amor de pai e mãe verdadeiro. Que mesmo o filho errando, não deixa de amar mais, ou não ama menos. Mas ama. E esse amor lança fora todo medo. Assim diz a tua palavra que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que todo medo na vida do teu filho e da tua filha seja lançado por terra. Que eles possam, ó Deus, se há ainda nesse dia alguém que não entregou tua vida ao Senhor, que ele possa, nesse momento, fechar os teus olhos e dizer com suas próprias palavras que te recebe como teu único e suficiente Salvador, que está arrependido dos seus pecados e que vai se posicionar para viver conforme a tua vontade. Faz isso nesse momento. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor Jesus, então volta para Ele. O Senhor não te ama menos ou te ama mais por você ter saído da presença dEle. Ele te ama de uma maneira incondicional, mas volta para Ele. Porque são as suas ações, as suas decisões que selam em vida a sua eternidade. E se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu quero te dizer uma coisa muito séria. Não é porque Deus não te ama mais ou te ama menos. Não é porque Deus te ama de maneira incondicional que se você não se posicionar e não tomar lado na história, que você tem o acesso ao céu. Porque o acesso ao céu, como diz aqui, aquele que crê no Filho, não é crer apenas de palavra. A palavra crer, ela tem um sentido muito mais amplo, que é entregar-se de corpo, alma e espírito. E a partir de hoje, ouvindo o som da minha voz, você não é mais inocente. Você é o responsável
pela sua eternidade. Porque você já sabe que você tem acesso a Deus através de Jesus e crendo nele, entregando a ele a sua vida, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, você tem a vida eterna. Porque diz a palavra, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo te amando de maneira incondicional, se você não se arrepender, não entregar sua vida para Jesus, você não vai viver eternamente ao lado dele. Há dois caminhos, assim como há duas portas. A porta estreita conduz para a vida, que é uma eternidade com Deus. A porta larga é um caminho que vai te conduzir a uma vida eterna, sem a presença favorável de Deus. No inferno. Existe o céu e existe o inferno. Eu sei que pode ser dura essa mensagem, mas é uma mensagem que vai te livrar da condenação eterna e vai te levar a um caminho de vida. E você vai ser agradecido a Deus por toda a sua história. Assim como a palavra chegou na minha família, lá no ano de 2002, 2003, essa palavra pode estar chegando hoje para mudar a história da sua vida e da sua família e da sua geração da sua descendência, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus tataranetos. Como essa palavra ela é maravilhosa. Palavra que transforma. E eu peço para você, não deixe essa palavra só com você, não. Vamos impactar vidas. Já pensou que a palavra chegou na sua vida e ela tem poder para transformar a sua geração, a sua descendência? Ela vai impactar. Essa palavra chegou para nós e aconteceu há mais de 2000 anos. Imagina daqui a 100 anos, 200 anos, se Jesus não voltar para buscar a tua igreja. Por causa da sua decisão hoje de voltar-se para Jesus, de andar com Jesus, os seus filhos, netos, bisnetos, serem salvos por causa da sua decisão de temer ao Senhor, de entender que Deus não te ama mais, não te ama menos. Feche teus olhos. Como é bom. Como é bom. Como é bom ouvir a tua palavra, Senhor. Como é bom sentir o teu amor de maneira tão profunda, no mais profundo da nossa alma. Sentir o amor de Deus e a sua graça. Eu sinto o Espírito Santo nessa manhã, tratando no meu coração, selando o meu coração. Eu já posso ouvir a alegria invadindo o teu ser por causa dessa palavra. Eu já vejo histórias sendo transformadas. Histórias de dor, histórias de lágrimas, sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Você não é um erro, pode ter errado, mas a graça de Deus te alcançou. Volte-se para Jesus. Ande com Jesus. Anuncie a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quem está abençoado aí nessa manhã? Aleluia. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios. É muito bom estar aqui com você. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilha com mais pessoas também. Amém? Beijo no seu coração. Faça um excelente dia. Em nome de Jesus.